Saudações a todos, professor Felipe Góes, eu sou corretor imobiliário e perito avaliador de imóveis e nesse evento eu tenho como uma missão desmistificar o leilão imobiliário, seja ele judicial ou extrajudicial. Bom, nessa primeira parte eu quero que você saia daqui sabendo que o leilão imobiliário não é contar com a sorte nem carta marcada. Como assim? Tem muitos que comentam em vídeos que eu posto que é uma sorte, o leilão imobiliário é uma sorte, são cartas marcadas que arrematam. E não, o leilão imobiliário ele é uma ferramenta que ele democratiza. Qualquer pessoa que tenha ali os recursos mínimos para aquela arrematação que nós iremos aprender, principalmente o coração do leilão imobiliário, que é o edital. Se você tiver ali as principais particularidades que o leilão traz, se você tiver ali o mínimo para arrematar, você irá arrematar. E o leilão imobiliário, ele é uma ótima oportunidade para você que queira comprar o primeiro imóvel ou para você que já tem e queira alavancar o seu imóvel, porque em arrematações de leilão imobiliário é comum que tenhamos aí retornos de 60 a 200 mil e dependendo dos imóveis, costumam ter um retorno bem maior. É por isso que eu gosto de dizer que o leilão imobiliário ele é uma ótima oportunidade para você alavancar o seu patrimônio. Mas eu não consigo, eu não tenho recursos. Hoje a Caixa Econômica Federal, que detém 70 a 80% dos financiamentos do país, ela, para os imóveis de leilão imobiliário e os próprios imóveis retomados pela instituição financeira, hoje, se você for financiar um imóvel no mercado tradicional, se você for aí comprar um apartamento na planta, é 20% que você precisa dar de entrada. Já com os imóveis de leilão imobiliário, com 5% você consegue arrematar o imóvel. Inclusive, hoje, a Caixa Econômica disponibiliza 20 mil imóveis para você que queira comprar o seu primeiro imóvel, 20 mil imóveis com descontos de 40% a 70%, e além dos descontos de 40% a 70% do valor de avaliação, a Caixa Econômica também ela disponibiliza o financiamento imobiliário, que é uma grande oportunidade. A nossa segunda parte desse evento será a parte do financiamento imobiliário, onde eu irei explicar que para muitos acreditam que o financiamento imobiliário é uma guilhotina, que é uma armadilha, mas não. Se você souber utilizar o leilão imobiliário aliado com essa ferramenta que é, para mim, muito importante para alavancar o seu patrimônio, você consegue resultados de expressão. Se você parar para pensar, comprar um imóvel hoje aqui em São Paulo, eu falo aqui da região metropolitana de São Paulo, eu sou daqui da região da Zona Leste de São Paulo, aqui, os imóveis no valor de avaliação, um valor de avaliação de imóvel aqui, 300 mil, no leilão imobiliário você consegue arrematar esse imóvel por 120, 130 mil. Inclusive, tem imóveis que eu já vendi que apareceram no site da Caixa Econômica Federal. Isso eu falo, vendi como corretor em lançamento. É por isso que eu falo que esse mercado imobiliário ele é maravilhoso, principalmente se você aproveitar as principais oportunidades. Eu costumo dizer, quando você é arrematante, você não precisa comprar necessariamente pelo seu gosto, mas é pela necessidade. Isso nós iremos ver no decorrer aqui do nosso evento. Mas nesse primeiro momento, eu quero que você saiba identificar as grandes oportunidades. E nessa primeira etapa, você irá sair daqui com conhecimento, principalmente nessa parte de identificar as melhores oportunidades. Hoje, como eu falei, a Caixa Econômica Federal é o principal banco e é por isso que muitos focam na Caixa Econômica Federal. Mas eu quero me aprofundar no judicial
ou eu quero me aprofundar em outros bancos, outras instituições financeiras, você pode aprofundar. Porém, a Caixa Econômica Federal, ela é a que simplifica o processo, porque a Caixa, aliás, não somente a Caixa Econômica, mas as instituições financeiras, elas prezam o dinheiro, o recebimento de dinheiro. Por isso que nas instituições financeiras, bancos, você acaba tendo descontos aí que chegam aí ser de expressão. Por quê? Porque eles precisam ali retornar esse dinheiro para a instituição para emprestar para uma outra pessoa e assim receber o spread bancário, que é a diferença de você pagar ali, de você receber aquele empréstimo e devolver para o banco. Aí tem a taxa, aquela taxa, aqueles juros é o spread bancário. É por isso que as instituições financeiras, elas sobrevivem. E a Caixa Econômica não é diferente. A Caixa Econômica, muitos se perguntam, porque a Caixa está dando esse desconto. E tem alguma pegadinha? E não. Por isso que você precisa fazer uma análise de edital e de dívidas do imóvel, para saber se tem ali uma vantagem ou não e fazer um cálculo de viabilidade no arremate do seu imóvel. Mas só para você entender nessa etapa, por que os bancos costumam dar descontos aí de 40% a 70% do valor de avaliação. Simples, a instituição financeira não é uma imobiliária, ela é um banco, ela sobrevive de emprestar dinheiro, pegar de mim e emprestar ao próximo. Por isso que a Caixa Econômica, ela tem essa política, e não só a Caixa, mas os demais bancos. Bom, hoje nós contamos com ferramentas para buscar os imóveis, as oportunidades, só que nesse momento eu quero que você foque na Caixa Econômica Federal, por conta de todas essas facilidades e principalmente, não somente dessas facilidades, porque, como eu falei anteriormente, a Caixa Econômica ela detém de 70% a 80% do mercado. Então, imagina o leque de oportunidades que você encontrará na sua região. Eu não sei onde você mora, mas eu sei que na sua região tem grandes oportunidades e para muitos casos são oportunidades aí que são desperdiçadas. Hoje você está dentro de uma bolha. Essa bolha de leilão imobiliário, ela é um nicho, ela é uma bolha. Muitos não conhecem esse mercado e quem sabe por cima, quem tem uma noção, tem um certo medo, um certo receio. Até nós, corretores de imóveis, quando eu comento sobre essa parte da consultoria, essa parte do leilão imobiliário, tem muitos corretores que correm, porque tem esse certo receio, um certo medo da desocupação, e que nesse curso eu também irei passar para você informações sobre a parte da desocupação, porque nós temos etapas dentro da desocupação, e não é nada fora da curva, não é um bicho de sete cabeças. Porém, eu quero que você saia daqui com essas noções. Bom, vamos lá. Eu expliquei aqui para você como funciona o leilão imobiliário. O coração do leilão imobiliário. Qual o coração do leilão imobiliário? O edital. O edital, você que está começando agora, você tem que começar a se familiarizar com o edital. E é por isso que eu falo Caixa Econômica Federal, porque eu não estou dando ênfase aqui no leilão judicial, por uma simples razão. O leilão judicial, ele tem ali algumas questões que você precisa analisar. Por quê? Porque o leilão judicial tem um desconto de expressão. Tem casos aí que até semana retrasada eu vi um desconto aí que passou de 50%. Passou ali de 50% em uma região que tem casos, como eu sou um perito avaliador de imóveis, onde tem imóveis e casas, era uma casa, não era um sobrado, mas casas ali que estavam sendo vendidas a um valor próximo ali de 800 a 900 mil, e aquela casa estava sendo vendida ali por uma fração, se eu não me engano era 30% a 40%, e veio uma pessoa, um cliente interessado, eu quero comprar, nós fizemos a consultoria, graças a Deus que essa pessoa fez a consultoria,
E na consultoria eu notei que tinha uma discrepância. Qual que era a discrepância? Quem iria arrematar aquele imóvel, se não observasse o edital de uma forma detalhada, iria comprar um imóvel, vamos colocar, a 300 mil, um imóvel que valia 800 a 300 mil, só que esse imóvel, ele tinha como uma marca dentro do edital que a pessoa iria comprar a posse, a pessoa não iria conseguir morar. Enquanto o mutuário não falecesse, e aí nós descobrimos que tinha cônjuge, então, enquanto não falecesse o casal, aquela pessoa iria ter a posse do imóvel e não iria conseguir ali, de uma certa forma, adquirir, morar, usufruir do imóvel. Então, tem algumas etapas dentro do leilão judicial que você compra uma fração do imóvel, que é algo que eu não quero explicar nesse primeiro momento, mas eu quero que você entenda por que eu irei focar na Caixa Econômica Federal. No leilão extrajudicial, mas principalmente na Caixa Econômica Federal, porque hoje a Caixa Econômica Federal, ela, em vista dessas experiências que eu expliquei anteriormente, ela é mais transparente, ela é mais ali viável para você que está começando ou até mesmo você que já arremata. Então eu gosto muito da Caixa Econômica Federal. Eu acredito que não somente eu, mas 99%, tanto de advogados quanto de corretores e peritos, avaliadores, gostam da Caixa Econômica Federal por conta dessa facilidade. Um outro porém que eu gosto da Caixa Econômica Federal são as modalidades do leilão. E essa parte das modalidades que eu acho fantástico. Tem ali a primeira, antigamente era primeira praça, segunda praça, e hoje é primeiro leilão e segundo leilão. Não se assuste que eu acho que é o Santander ou a Caixa ou o Bradesco que tem ali primeira praça e segunda praça. É a mesma coisa, só mudou a nomenclatura. Mas vamos lá, primeira praça e primeiro leilão. Para os bancos, para o leilão judicial, o primeiro leilão ou a primeira praça é o valor de avaliação do imóvel. Então você irá perceber que tem ali o valor de avaliação e na primeira praça ou no primeiro leilão está o valor de avaliação daquele imóvel. Agora, na segunda praça ou no segundo leilão, vem ali o valor da dívida, que para alguns casos pode ser superior ao valor de avaliação e para outros casos pode ser inferior ao valor de avaliação. Aí tem muitos que me perguntam, compensa, vale a pena comprar no primeiro e no segundo leilão, na primeira praça, na segunda praça? Compensa. Só que você precisa analisar algumas variáveis para saber exatamente se esse imóvel que você quer é viável. Primeiro, você quer comprar para morar ou para investir? Porque aí já vira um ponto totalmente diferente. Eu não posso colocar aqui, vai haver ali 20 mil de dívida de condomínio, de IPTU, sendo que você vai morar em um imóvel que você vai ter um desconto ali de, vamos falar aí, um desconto aí conservador de 50 mil. Mas tem 20 mil de dívidas. Porém, o imóvel está a questão ali de 50% de desconto de avaliação do imóvel. E detalhe, tem alguns imóveis que a Caixa Econômica, que os avaliadores, que os colegas peritos avaliadores, acabam avaliando ali de uma forma reduzida, que nós chamamos de subavaliação. Então, eles acabam ali avaliando o imóvel em um valor menor do que o valor de avaliação do mercado. Então, você já tem essa vantagem. Por isso que eu gosto de falar, se você não tem uma experiência, procure essa ponta, essa experiência, essa assessoria para você, no momento da arrematação, fazer aí o cálculo de viabilidade, saber aí as dívidas que o imóvel contém. Só que nessa primeira etapa eu quero que você entenda
que o valor de avaliação do imóvel que a Caixa coloca muitas vezes não é o real. Então, para você que está querendo comprar o seu primeiro imóvel, pode ser vantajoso. Só que também você tem que colocar nessa análise os 5% de avaliação do imóvel. Se você for comprar um imóvel de 200 mil na primeira ou na segunda praça, e esse imóvel aí, ele for 250 ou até mesmo 200 mil, mas no mercado for 250, se você for comprar esse imóvel, você já tem que colocar mais os 5% de taxa do leiloeiro, que é a comissão do leiloeiro, que aí gira, se for 200 mil, são 10 mil reais para você ter que desembolsar. E aí faz a somatória dos custos de despesas de leilão, perdão, as despesas de cartório, as despesas de ITBI e as despesas aí de dívidas, de condomínio e de IPTU. Você precisa fazer essa análise para chegar ali a um valor para o seu arremate. Inclusive, teve uma cliente minha que ela comprou um imóvel aqui em Mogi das Cruzes, um imóvel que estava aproximadamente aí 2 anos para ser arrematado, onde o lucro desse imóvel girava em torno de 3 mil reais. Só que ela não queria comprar para investir, ela queria comprar para morar. Inclusive, o bairro que ela arrematou era um bairro onde ela tinha uma ligação ali, uma ligação emocional. Então, é por isso que eu falo, depende muito do seu momento. Se você for para compra, para arrematar, para vender futuramente, você precisa calcular isso. Agora, se você for comprar como morador ou queira comprar ali para alguém da sua família morar, é uma ótima opção. Só que você precisa calcular essas variáveis, que é a taxa de leilão do leiloeiro, a comissão do leiloeiro, ITBI, cartório e as dívidas de condomínio e IPTU, tá? Então são essas variáveis. Depois dessa etapa, aí que o jogo muda. Por quê? Porque aí vem a licitação aberta. Antigamente tinha licitação, se eu não me engano, até 2019 tinha licitação fechada. Você tinha que colocar no envelope e enviar para a Caixa Econômica Federal. Eu confesso que era bem emocionante, mas naquele tempo os imóveis eram valores aí inferiores. Se eu não me engano, aqui em São Paulo, quando eu comecei a acompanhar o leilão imobiliário em 2019, eu cheguei aqui na região região metropolitana de São Paulo, tinha um imóvel a 25 mil reais, nessa modalidade de licitação fechada. Hoje em dia já não tem mais essa modalidade. Hoje já temos aí a licitação aberta. A licitação aberta, a Caixa Econômica, se não for ali arrematado nem no primeiro e nem no segundo leilão, a Caixa Econômica manda uma carta ou notifica aí o antigo mutuário, que ele já não deve mais nada à Caixa Econômica, e o imóvel volta para a instituição financeira. Aí já volta para a Caixa Econômica como um patrimônio da instituição. Aí a Caixa Econômica já começa a dar os descontos que ela quer. E eu gosto muito de falar, tem uma conta certinha para você. Só vou passar aqui de uma forma didática para você entender. A conta que a Caixa Econômica faz para desconto geralmente é 40%, 36% a 39% de desconto nessa modalidade. Por quê? Porque a Caixa Econômica, na entrada, como eu falei anteriormente, a Caixa Econômica, de uma certa forma, ela cobra 20% de entrada. Esses 20% de entrada, tem um estudo dentro da Caixa Econômica que quem para de pagar financiamento são nos primeiros aí 5 a 10 anos. Porém, tem alguns casos que perde ali com 2 anos, 1 ano, só que ali teve um período de obra, que é o que nós falamos ali, a entrega das chaves, né? Até a entrega das chaves, quando é casa, ou casa de condomínio, ou essas casas, aquelas casas germinadas, ou casas, ou sobrados germinados, tem um período de obra. E ali é descontado a evolução da obra, taxas que a Caixa Econômica ela soma para dar ali para você
aquele imóvel. Então tem ali no período de obras, tem ali as taxas que a Caixa Econômica, quem já comprou sabe do que eu estou falando, que é a evolução de obra, e tem umas taxas até mesmo para assinar o financiamento. Aí a Caixa Econômica soma tudo isso, desconta ali o que ela paga para o correspondente bancário e para o avaliador de imóveis, que vai avaliar aquele imóvel, ela embute tudo isso no financiamento e ali ela soma. Tem imóveis que o passar do tempo que a pessoa pagou aquele imóvel, pagou aquele financiamento, ela soma e dá os descontos. Lembrando que a parcela, metade é o valor de amortização, que é a próxima etapa desse evento, é o sistema financeiro, que é o sistema de alavancagem com financiamento imobiliário. Então, quando a pessoa pega ali o financiamento do Minha Casa Minha Vida, 50% é os juros e 50% é a amortização. A amortização é o valor que ela pegou, que vai ali descontando 600, 500 reais de um valor ali de 120, 200, 300 mil, depende muito do valor financiado e do valor do imóvel. Então a Caixa Econômica ela faz um cálculo, é por isso que vem essa parte aí dos descontos de 36% a 40%. Aí quando não é arrematado nessa etapa, que ainda nessa etapa, que eu acabei esquecendo, na licitação aberta, é obrigado também a pagar 5% para o leiloeiro. Quando não é arrematado nessa parte, a Caixa Econômica vem para venda direta online. A venda direta online tem imóveis que já tem os descontos aí de expressão, mas de uma certa forma aí nós estamos reparando aí nos últimos anos, a Caixa Econômica está repetindo os mesmos valores da licitação aberta, que já tem a principal vantagem que você não paga os 5% para o leiloeiro, já é uma grande oportunidade. Não comprou nessa etapa, aí já vem para a venda direta. Lembrando que na venda direta online é um leilão. Abre ali o relógio, 3 dias. Quem comprar, quem der o maior lance nesses 3 dias, arremata esse imóvel. Já na venda direta não tem isso. A venda direta da Caixa Econômica, quem der o primeiro lance, compra o imóvel. Então, essa é a regra. Ah, mas tem ali um relógio que conta depois que a pessoa deu o lance? Tem. É uma norma que a Caixa Econômica coloca para, como eu falei, democratizar essa parte do arremate, da compra do imóvel. Porém, se ninguém arrematar ali, se ninguém der um lance maior, aí fica ali aquela pessoa, ela recebe ali uma notificação que ela tem 24 horas para pagar aquele imóvel, ou pagar o valor aí do financiamento, que são 5%. Eu acabei esquecendo também de falar que na licitação aberta, a Caixa Econômica agora, em março, liberou novamente, abril, liberou novamente o financiamento nessa modalidade. A última vez que ela tinha feito isso foi em 2022, no final de 2022, começo de 2023, ela tinha feito essa parte do financiamento para a licitação aberta. Agora, ela voltou, ela tirou em 2023 e agora ela volta a permitir, em alguns casos, a financiar o imóvel na licitação aberta. Então, é uma grande oportunidade, porque aí já traz a oportunidade de você já começar a alavancar esse imóvel, aí, alavancar a questão aí do retorno do investimento, essa compra no caso. Agora, depois dessa etapa de arrematação, o arrematante que venceu esse leilão na venda direta online, ele tem um período aí, como eu falei, de 24 horas, de 24 horas a 2 dias, se for aí final de semana, 24 horas para arrematar esse imóvel, para pagar. Se ele não pagar, ele vai receber uma multa de 10% do valor do arremate e esse imóvel ele volta aí para requalificação da venda direta. Por isso que temos que falar requalificação, que tem a reclassificação. Geralmente
são os dois termos que são utilizados, requalificação e reclassificação de venda direta. É quando a pessoa que deu o lance não conseguiu pagar naquele tempo, aí volta, ela recebe uma multa, e tem alguns casos que a pessoa fica ali sem participar do leilão de 6 meses a 1 ano, se a pessoa for reincidente nesse caso, e aí esse imóvel volta para o leilão, se foi um lance único. Agora, se esse imóvel teve uma outra pessoa que deu um lance depois que passou, essa pessoa terá a oportunidade de comprar esse imóvel, passa para a segunda pessoa da vez, tá bom? Então, basicamente, são essas etapas. Eu gosto muito de falar da Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica, ela viabilizou essa parte da compra de imóveis. Se não existisse o leilão imobiliário, seria impossível financiar imóvel no país. Seria impossível, porque o dinheiro iria sair, porque até isso eu tenho que explicar. Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele vem da poupança. Perdão, hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele vem do FGTS. Já o SBPL vem da poupança. Agora, no ano passado, o governo federal tirou a reserva lá uma parte da reserva do pré-sal para colocar no Minha Casa Minha Vida. Então, se não houvesse o leilão imobiliário, esse dinheiro que é emprestado ao proprietário, a quem está comprando imóvel, iria ficar insustentável. O leilão imobiliário também, ele é muito bom para quem quer começar, só que, como eu falei anteriormente, você precisa analisar os riscos de viabilidade. Aqui, para a aula não ficar extensa, eu quero passar aqui alguns detalhes que você precisa analisar dentro do edital. E que eu destaco aqui, que é o primeiro que todos têm um receio, um medo, que é o status de ocupado ou desocupado, tá? Então, são fatores que você precisa saber se o imóvel está ocupado ou se está desocupado, as dívidas de condomínio, IPTU, se esse imóvel ele permite, na modalidade que você vem adquirir, depois ali da licitação aberta, se tem ali a possibilidade de financiamento, e se esse imóvel aí, ele tem ali algum processo, tá? Se tem algum processo, se tem alguma questão que possa prejudicar nessa arrematação, principalmente na sua margem de lucro, tá? Ah, mas eu vou comprar para morar, não importa. Se você não fizer uma análise aí detalhada sobre o imóvel, sobre as condições, você pode ter ali um certo prejuízo. Por isso que eu gosto muito de falar, faça uma análise de viabilidade, um cálculo, para saber a margem, até quando você pode, ou quanto você pode ali desembolsar para a arrematação. Então, são os principais pontos que eu quero que você tenha em mente, ou faça uma anotação, que é se o status do imóvel está ocupado ou desocupado, não que isso seja um problema, mas tem alguns que você precisa tomar um cuidado, porque é um custo a mais no seu cálculo, na sua calculadora de viabilidade. Você precisa analisar se esse imóvel ele tem alguma dívida, seja ela de IPTU, condomínio, se esse imóvel, dentro do edital, ele tem alguma questão judicial, se ele tem algum processo, porque aí você também precisa fazer uma análise, ou seja, um assessor, uma assessoria de leilão, ou até mesmo com um advogado. Então, você precisa analisar. Então, basicamente, são esses pontos que eu quero que você anote, tá? Você precisa principalmente analisar todos esses parâmetros, tá? E eu quero que você faça uma conclusão agora sobre tudo que você aprendeu, ou tudo que você já tinha uma certa noção nessa aula. Bom, o mercado de do leilão imobiliário, seja judicial ou extrajudicial, não é
um bicho de 7 cabeças, como eu falei. E também não é algo impossível, é contar com a sorte. Não. Você que está começando nesse mercado, ou você que já arrematou, mas tem uma certa dificuldade, você precisa analisar esses pontos que eu mencionei. Porque no leilão imobiliário conta muito justamente a segurança da viabilidade do arremate, principalmente a viabilidade da segurança para um pré e pós-arremate. Então, basicamente, se você analisar esses pontos que eu mencionei, que é a leitura do edital, analisar as partes da modalidade do leilão que você queira participar, ou se você se interessou por um imóvel de leilão judicial e você não tem experiência, procure uma assessoria, procure um profissional que saiba trazer ali para você informações de uma certa forma segura e principalmente de uma forma aí, direta sobre a sua questão, sobre a sua situação. Então é muito favorável que você tenha esses pontos, tá, nesse momento, para até mesmo uma evolução aí dentro da sua dinâmica dentro do leilão imobiliário. Bom, não adianta nada também você arrematar um imóvel se você não fazer ali um certo cálculo para ver essa viabilidade. Por que eu falo sobre isso? Porque eu sou um perito avaliador, eu sou um corretor. Então eu costumo dizer que muitos analisam só o valor do arremate, mas você posteriormente precisa analisar quanto que você precisa ali investir, geralmente, tá? Eu gosto muito de falar que imóvel de leilão é tinta e limpeza, tá? Para você não diminuir muito a sua margem de lucro, a não ser que você compre o imóvel para morar. Aí tudo bem. Agora, se você for comprar para arrematar, não é interessante que você ali desembolse um valor tão alto dentro desse arremate. Então, basicamente são esses pontos que eu quero trazer para você e na nossa próxima aula nós iremos falar sobre a alavancagem de imóvel, a alavancagem de patrimônio imobiliário no leilão imobiliário com crédito do próprio banco, o crédito imobiliário, que nessa modalidade aqui é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Bom, conto com você na próxima aula. Gratidão a todos. Muito obrigado.